Louvado seja Deus, já chegamos, para mais um programa. O que a Bíblia diz, agradecendo a você que está aí conectado com a gente, você que está aí do outro lado, você que chegou agora, vai compartilhando aí o nosso programa, compartilha essa live, convida mais um aí para o nosso programa, porque Deus tem algo para você nesta noite, um assunto maravilhoso. Sempre aqui na minha frente, meu querido pastor Jonas. Pai do Senhor, meu pastor, seja bem-vindo a mais um programa que a Bíblia diz. A paz do Senhor, Diácono Gildo, a paz do Senhor, você que já vai chegando aí na live. Já te convido a você compartilhar no grupo da tua igreja, no grupo da família, para juntos a gente aprendermos mais da palavra do Senhor e fazermos um programa aqui abençoado e que nós todos venhamos ser edificados pela palavra de Deus. É verdade, é verdade. Você que está chegando aí, não esquece de compartilhar o nosso programa. Você que já chegou, compartilha aí com mais um irmão e convida para o nosso programa em um nome santo e maravilhoso de Jesus. Nossa irmã Luzia Alencar já chegou aqui conosco, já está conectado com a gente. Deus abençoe a sua vida, minha irmã, e compartilhe o nosso programa, porque hoje vamos falar sobre aborto, pastor João? O tema hoje é o que Deus pensa sobre o aborto, né? Esse, pastor João, é o nosso tema de hoje, né? Isso mesmo. É uma questão de posicionamento, da igreja, uma questão atual, a qual os governos caminham para um futuro legalização, como em alguns países já acontece, E nós, como cristãos, devemos saber e diferenciar os tipos que existem de aborto, Saber diferenciar, saber o que Deus pensa sobre o assunto. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Amém, amém. Vamos falar sobre o que Deus pensa sobre o aborto, Vamos lá, então, você que chegou aí, compartilha o nosso programa. Você que está chegando, não esquece de compartilhar. Nosso irmão Ildásio Oliveira acabou de chegar aqui com a gente, líder do Ministério de Homem ali da IAP Horizonte, pastor Jonas, nosso querido irmão Ildásio. Benção de Deus. Vamos lá, pastor, vamos direto ao assunto? Amém, vamos sim. Algum versículo, como de sempre, Eu sei que você tem, então vamos lá. Separei aqui um texto que fica lá em Salmos 139, verso 16. Na tradução NVI diz o seguinte, Os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. Salmo 139, verso 16. Então aqui o salmista Davi vai dizer que os olhos do Senhor viram ali o meu embrião, e outras traduções vai dizer eu ainda era substância informe e o Senhor já tinha escrito todos os dias da minha vida no seu livro, ou substância informe, ou o embrião, ou como a Nova Tradução Transformadora vai dizer da seguinte forma: tu me viste quando eu ainda estava no ventre da minha mãe, Então é sobre isso, sobre a concepção que o salmista Davi está falando ali, sobre o momento ainda que ele estava sendo tecido na escuridão do ventre da mãe dele. O Senhor já contemplava, já conhecia. O salmista Davi, nesse contexto, ele começa exaltando os atributos de Deus como onisciência, onipresença, onipotência, porque se você for ver os versículos anteriores, ele fala o seguinte: onde fugirei da tua presença, Você vai ler, ele vai dizer, se eu deitar, tu estás comigo, se eu me levantar, o Senhor também me sondas, e me conhece o meu coração, meu deitar, meu levantar. Se eu vou no mais profundo mar, ali tu estás. Se eu vou no mais alto céu, ali tu estás. Para onde fugir? Se eu fizer minha cama no abismo, ali também o Senhor está. Então o salmista Davi começa declarando que em todas as circunstâncias, em qualquer lugar, nós não podemos escapar da onipresença dos olhos do Senhor, que estão a nos sondar, a nos ver, e nos contemplar. Aí ele fala
né, precisamente no verso 16, sobre essa presciência de Deus, né, quando ele fala que antes de qualquer um dos seus dias existir, já estavam todos escritos, e quando ele fala da onipresença, onipotência de Deus, que conseguia contemplá-lo quando ele ainda estava no ventre da sua mãe. Então, sobre essa fase da vida que o salmista Davi está dizendo, até mesmo antes de eu sair do ventre da minha mãe, o Senhor já me contemplava. Eu ainda estava sendo gerado no ventre da minha mãe. Meus ossos ainda iriam se formar. Quando ele fala substância informe, ele está dizendo meus ossos ainda nem tinham sido formados completamente, mas o Senhor já tinha para mim determinado os dias no seu livro, né? Então, aí ele começa a dizer, tal ciência para mim, tal ciência, olha, tal conhecimento para mim é espantoso, é admirável, assombrável, ele fala aqui no texto. Porque ele tem esse entendimento que o Senhor contemplava ele e que o Senhor tinha um plano e um propósito para a vida dele, mesmo ele ainda sendo gerado no ventre da sua mãe. Glória a Deus. Deixa eu mandar um abraço aqui para o nosso querido irmão Luciano. O Luciano está conectado com a gente. Um líder do Ministério de Homem Horizonte e um líder do Ministério de Homem aqui da IAP Croatá, nosso querido irmão Luciano. Em o nome santo de Jesus. Louvado seja Deus. Nosso irmão Nonato também, ali da IAP Horizonte, conectado com a gente. Louvado seja Deus. Vamos Pai lá. de Cristo, amados. Vamos lá, direto ao programa. Começando esse bate-papo hoje falando sobre aborto. Um assunto que pouco falado, né, Pastor Jonas, mas que é necessário. Isso. É um assunto que a gente debate e fala pouco, porque a gente acha que, assim, por todo cristão que se diz cristão, ele não defender a questão do aborto, a gente acha que é irrelevante, mas não é, porque a gente tem que ter um entendimento sobre o que Deus pensa sobre isso, para a gente ter uma base doutrinária sólida, né? Para a gente ter uma base de doutrina sólida. Quando a gente não fala sobre um determinado assunto, se dá brecha para cada um pensar do jeito que quiser. É por isso que os concílios ecumênicos aconteciam dentro da igreja cristã, isso nos séculos passados, né? Você vê os concílios, os grandes concílios, para combater heresias, para combater uma das heresias que era a heresia de Marcião, né? Que falava que Jesus Cristo não era Deus, e entre outras heresias que foram se levantando durante a igreja e os concílios de Nicéia, de Datreu, vários concílios que foram levantados no período do cristianismo para combater heresias. Concílios ecumênicos aconteceram. E para a gente entender por que existe opiniões divergentes sobre vários assuntos, justamente várias doutrinas interpretadas de várias maneiras, vários textos sendo interpretados de qualquer maneira, porque falta esse concílio entre os cristãos, né? Entre a comunidade cristã de modo geral. Aí é por isso que quando a gente não fala sobre um assunto, dá brecha para que mais na frente nasça uma igreja com pensamento contrário. E isso em doutrinas, e também essa é uma delas, né? Principalmente quando se existe um liberalismo teológico dentro das universidades teológicas sendo pregado. Principalmente quando existe uma agenda progressista sendo instalada no mundo. Principalmente quando existe uma ideologia que é o feminismo, que justamente apoia e tem os seus argumentos para que apoie esse movimento abortista, né? Então, as agendas do mundo também têm caminhado para isso, né? A gente vê legalizar em países vizinhos a nós, da América Latina, e a tendência também é que nosso país também seja legalizada essa questão. Vai, Ezequiel.
E vai. Então, vamos lá. Pastor Jonas, de onde veio a palavra aborto e o que significa, meu pastor? Vamos continuar. Bom, a palavra aborto, ela vem de, assim, etimologicamente, ela vem do latim e ela tem um sentido de privação, né? O aborto significa privação do nascimento, né? Vem da palavra ab, né? De privação, e ortos, de nascimento. Então é privação do nascimento. Então aborto significa basicamente isso, deriva-se do latim, que é privação do nascimento. É essa a etimologia da palavra. E a privação do nascimento, irmão Gildo, é bastante importante a gente entender isso. Sim. Ela acontece de duas maneiras: intencional e espontânea, né? A espontânea não é a que nós vamos debater aqui. Nós vamos para intencional, né? Para quando se tem intenção de privar essa vida do nascimento, né? Da existência, do direito fundamental, que está até na Constituição brasileira, um dos direitos fundamentais do ser humano, que é o direito à vida, né? Então, existe essas duas maneiras, por isso que é bom a gente diferenciar. Existe o aborto, a privação da vida, que é espontâneo, o organismo da mulher reage de uma maneira assim anormal ao feto que está ali, né? E acaba expulsando antes do tempo, e acontece os abortos espontâneos. E existe sem ser forçado. Sem ser forçado, né? É o que nós chamamos, a mulher perdeu a criança. Isso, né? isso. E existe o aborto que é intencional, que é conduzido, que é forçado, né? Aquela gestação ser abortada, né? Ser interrompida, né? Então, existem essas duas maneiras, né? E é interessante a gente analisar que o que nós estamos falando aqui é sobre a interrupção da vida de forma intencional. Né? Não configura um pecado um aborto espontâneo. Não é configuração de pecado isso. É porque às vezes a mulher pode ficar se maltratando, né? Porque teve um aborto espontâneo, acha que a culpa é dela. Não, ali é porque aconteceu, né, o corpo rejeitou ali por alguma causa, né, externa ou interna, ele foi expelido, e isso não configura pecado, porque não foi a intenção da mãe. Muitas mulheres até sofrem, né, choram, né, isso, muitos não até consegue segurar a criança. Isso, muitos até fazem ali o enterro, né, quando já está ali um pouco avançado, que está formada a criança, né, depois ali das primeiras semanas, mais precisamente depois dos 3 meses, já está todo formadinho. Tem muitas mães que fazem até mães e pais que fazem até o enterro, né, da criança, porque já é considerado uma criança desde o embrião. Amém, amém. Glória a Deus. Você que está chegando agora, a gente está falando hoje sobre o que Deus pensa, né, sobre o aborto, que a Bíblia fala, que a Bíblia pensa sobre o aborto, né, Pastor Jonas? É esse o tema de hoje para nossa irmã Gleidson Alves, nosso irmão Gleidson Alves aqui conectado com a gente. Um abraço, meu irmão. Deus abençoe a sua vida. Pastor, quais grupos são a favor e o que argumentam, Pastor Jonas? Tem grupos a favores, né? Isso. E o que eles argumentam para ser a favor do aborto, meu pastor? Bom, quase um consenso entre os cristãos, né, protestantes e católicos. Sim. Que de não ser favoráveis, né? Embora já tenha flexibilizado muito para alguns essa questão, né? Uns até entendem, pode ser permitido, mas depois de tantas semanas, alguns têm flexibilizado,
mas outros são totalmente contra, né? E outras vão até além, são contra até os contraceptivos, né? Isso. Que é algo também polêmico, né? Então, há inúmeras questões que dentro do cristianismo não se tem um concílio ainda, não se existe um concílio justamente por isso, por falta de um concílio ecumênico, né? Por exemplo, de um ponto de vista que una todos os cristãos, né? Justamente pela falta de diálogo, justamente pela falta de comunicação, é aí que se dá várias maneiras de interpretar. Diferente do que aconteceu com os concílios passados do cristianismo, sobre a trindade, né? Sobre a divindade de Cristo, né? Aí nós temos doutrinas cristãs estabelecidas como fundamentais. Por exemplo, a trindade ou triunidade para alguns divina, né? É um consenso, é um concílio geral, né, que estabelece que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo são Deus, são três pessoas diferentes que compartilham a mesma essência. Isso é doutrina fundamental para todo cristão. E aquele que discorda disso é considerado até seita, né? Herege, não faz parte da cristandade, né? Não é cristão, não é considerado cristão por ser uma doutrina fundamental. Então, quando falta o diálogo, quando falta também esse ecumenismo dentro dessas questões, principalmente que são levantadas na atualidade, e a gente não tem mais um diálogo, a gente fica aberto para qualquer denominação cristã, protestante, interpretar da sua maneira. Aí existem os que flexibilizam, né, essa questão até tantas semanas, né, que são contra e ao mesmo tempo são flexíveis até certo ponto. E existem os que são totalmente contras, né, aos métodos abortivos, e existem até os que vão além, que são até contra os contraceptivos, que são maneiras de evitar a gravidez, né? Pronto. Então é por isso precisa a gente falar, dialogar sobre isso, porque há muita gente que até quem deve estar nos assistindo que entende de uma maneira diferente. O contraceptivo eu sou contra, eu sou a favor até os 3 primeiros meses, por algum motivo, né, ou porque é uma gravidez indesejada, ou porque é fruto de um estupro, né? Então aí tem gente que é favorável nessas questões externas, né? E até certo ponto. E há os que são totalmente contra, que são os pró-vida, né? Em toda desde a concepção, né? E que esses são a maior parte dos cristãos. Então por isso a gente tem que dialogar para ver o que é que a Bíblia diz, o que é que nós devemos abraçar como cristãos, para que a gente tenha um diálogo e uma doutrina fundamentada, uma convicção certa, até mesmo dentro da comunidade cristã, Diácono Júlio, porque falta consenso, né? Mas nós, a grande maioria dos cristãos são pró-vida desde a concepção, são contra o aborto, né? Desde a sua concepção. E é o que nós lemos aqui no texto: quando eu ainda era substância informe, o Senhor me via. Ainda meus ossos estavam sendo formados no ventre da minha mãe, o Senhor tinha todos os meus dias descrito no seu livro. Então o que é o cristão pró-vida, o cristão que abraça a ideia de que a vida é desde a concepção, defende que o ser humano descobriu ali a mulher, o homem, que dentro de estar sendo gerado um ser, pronto. Não importa se tem 4 semanas, se só é um mês, se ainda não é um feto formado, né? Não importa. Descobriu que ele é vida desde a concepção, que está sendo gerada uma vida dentro do ventre, é um ser humano, é uma pessoa, né? Então precisa ter o direito fundamental de todo ser humano, que é o direito à vida, o direito à existência. Glória a Deus. Deixa eu mandar um abraço aqui para nossa irmã Quitéria da Silva, que chegou aqui conectada com a gente. Compartilha aí, meu irmão, nosso programa. Assim também como nosso querido Alan Nunes, o homem lá da rádio Digital Music, aqui conectado com a gente. Pastor Jonas não está muito aqui nas perguntas, mas você tocou num assunto muito parecido,
citou alguma coisa sobre anticoncepcional, sobre preservativo. Isso pode ser proibido à luz da Bíblia, pastor Jonas? Ou o que você acha? Bom, muita gente se baseia num texto que está registrado no Antigo Testamento. Eu não sei precisar, mas eu posso achar aqui. Deixa eu achar aqui o texto. Amém. Porque tem muita gente que tem dificuldade até para entender, né? Uns acham que é proibido. É um texto que está lá no Antigo Testamento, que é o pecado de Onã. O pecado de Onã é configurado o pecado aqui. Está lá em Levítico. Deixa eu ver aqui. Deixa eu achar o texto. O pecado de Onã que está lá no Antigo Testamento. Glória a Deus. Você que está conectado com a gente, hoje a gente está falando sobre o que Deus pensa sobre o aborto. Esse é o tema de hoje. É o que Deus pensa sobre o aborto. Para você que está aí conectado com a gente, compartilha aí, convida mais um. Amém, pastor. Eu achei aqui. Está lá em Gênesis, capítulo 38, verso 9. Diz o seguinte, ó. Onã, porém, soube que esta descendência não havia de ser para ele. E aconteceu que, quando possuía a mulher de seu irmão, derramava o sêmen na terra para não dar descendência ao seu irmão. Então, é aquele método que como é que eu posso dizer? Muita gente usa para não usar contraceptivo, ou porque a mulher não se dá com a injeção ou com o medicamento, né? Até porque é prejudicial para a própria mulher muitas vezes o comprimido, né? Muito hormônio e tal. Aí é aquele negócio de ejaculação fora, né? Exato. E aí, essa questão, muitos olham para esse texto, o pecado de Onã, no capítulo 38 de Gênesis, ele tem relação com uma mulher e ejacula fora e Deus castiga ele, né? Mas tem um motivo ali, porque Onã não queria deixar descendência ao seu irmão mais velho, porque era a lei do levirato que imperava nesse tempo, que era o quê? Quando o irmão mais velho morresse, obrigatoriamente o irmão mais novo tinha que casar com a mulher do irmão, e o filho que ele tiver com aquela mulher, com a viúva, seria a descendência não dele, mas descendência do seu irmão. O texto é claro em dizer isso. Ora, porém, soube então que a descendência não havia de ser para ele, e aconteceu que, quando possuía a mulher de seu irmão, ele derramava o sêmen na terra para não dar descendência ao seu irmão. Aí, ó, e o que fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também Deus o matou. Deus castigou ele com morte aqui. Né? A gente vê isso acontecer muito no Antigo Testamento, o pecado ser punido na hora, né? Você vê isso acontecer. E ele foi punido por essa questão, por causa da lei do levirato, porque ele estava desobedecendo uma lei de Deus, né? Que era para que a descendência fosse mantida, porque era um imperativo de Deus naquele tempo, crescer e multiplicar, e a descendência sempre ser mantida ali, principalmente após os filhos de Jacó, né? As tribos se estabelecer e ter descendência para as tribos. Então, a gente vê que ele cometendo um pecado, que era transgredir a lei do levirato, que era essa lei que tinha que, quando o irmão mais velho morresse, o irmão mais novo teria que casar com a viúva, e o filho que tivesse com aquela viúva não era descendência dele, e sim descendência do seu irmão. Então, o egoísmo dele, por não querer deixar descendência ao seu irmão, Deus viu que era mal aquilo que ele estava fazendo, então matou. Aí muitos, por olhar esse texto, proíbem os métodos contraceptivos, né? Os métodos contraceptivos, porque olha, tá aqui, ó, Deus castigou, Deus matou um homem porque ejaculou fora. Tem algum ministério que pensa assim, pastor Jonas? Alguns ministérios, né? Eu não vou falar nomes falta de, com certeza, para não entrar numa falta de ética, né? Mas existem ministérios que proíbem assim, né? os métodos contraceptivos por causa desse texto. Mas quando você analisa o contexto, tinha um propósito, tinha um motivo, né? Aí pegam esse texto isolado e fazem uma doutrina contra os meios contraceptivos. Aí
proíbem, né, e diz que é até pecado quem se previne, quem toma uma injeção, quem usa preservativo, né? Então, a maioria dos cristãos, não somos contra os meios contraceptivos, até porque é uma forma de você ter uma vida equilibrada. Não estamos mais naquele tempo de multiplicar e encher a terra, né? Não dá. Garanta a sua descendência com 1, 2, 3 ali, já é, né? Quem tem mais condição pode fazer 4 meninos, 5 meninos, mas quem não tem tanta condição se contenta ali com pouco, né? Então, garante sua descendência, mas não precisa mais. Nós não estamos mais naquele tempo em que Deus disse para Adão e Eva: vão e multiplicar e encher-vos a terra. Nós não estamos mais nessa ordenação. A terra já está cheia, já tem 8 bilhões de pessoas. Tem que ir com moderância, né, pastor Jonas? Porque senão fica... Certo que é bênção, né? Os filhos que Deus manda, a casa cheia é sempre bênção, e a palavra do Senhor diz que os filhos são herança do Senhor, principalmente para o servo e para uma serva de Deus, né? É bênção, mas requer recurso, requer organização. Então, se você tem recurso, tem organização, tem estabilidade, fique à vontade. Fica à vontade. Agora, se você está em busca disso ainda, é momento de você pensar e programar, né, para que não venha deixar de ser um momento que você aproveite e curta bastante, né? É um momento ali da infância e esteja ali tendo que, às vezes, sacrificar ainda mais do que você já trabalha, do que você sacrifica para você conseguir o básico para a família que aumentou, né? É isso aí. Deixa eu mandar um abraço para o nosso querido irmão Júlio César, IAP Horizonte, né, pastor Jonas? Nosso querido irmão Júlio César. Nosso querido pastor Francis José, IAP Itapipoca, né? Isso mesmo, conectado, a paz do Senhor, irmão Júlio, paz do Senhor, pastor Francis. Vocês que estão conectados com a gente, o que vocês acham sobre o aborto? Qual a posição de cada um, né, pastor? Isso, deixa seu comentário aí. Você conhece algum cristão favorável ou que é flexível na questão do aborto até tantos e por tais motivos, né? Porque existe, por falta de um diálogo, de um consenso, de um ecumenismo, né? De um concílio sobre esse assunto, a gente vê cristãos sendo a favor do aborto quando ainda não está formado o feto todo, ou porque é fruto de um estupro, ou porque é uma gravidez indesejada, a pessoa não tem condição ali. Aí pessoas dizem, não, justamente por causa dessas ideologias progressistas, o feminismo, né, tem colocado essas argumentações. Estas são as argumentações deles, né? Faz parte até da pergunta, né? É isso aí. É verdade. Os grupos, né? Você fez uma pergunta para mim? Quais são os grupos, né? Isso, quais são... Quais os grupos, né? Quais os grupos que defendem? É isso aí. E quais as argumentações, né? Então, as argumentações deles são isso. São porque muitas vezes a mãe não quer ter, a mãe não tem condição de criar e é melhor abortar para que a criança não venha sofrer. Olha, tira um direito fundamental, que é o direito à vida, para que todo mundo vai sofrer. Então, é verdade. Né? A vida tem seus sofrimentos, né? Mas privar um direito fundamental, que é o direito à vida, não está esse poder na escolha da mãe, né? Não está esse poder na escolha do pai, né? Porque a vida vem e pertence a Deus. Nós não temos o direito de intervir. Então, é por causa dessas ideologias que muitos cristãos, e falta de um concílio entre a cristandade, entre a comunidade cristã, que muitos cristãos têm sido até flexíveis. A questão do aborto, né? Aí olham por causa dessas ideologias que têm dito assim, mas é melhor ter um controle de natalidade do que os pais terem muitos filhos e se endividarem. Olha o controle de natalidade. Por que não pensa antes de fazer? Por que não usa contraceptivos? Que existem inúmeros modos contraceptivos. Verdade. Né? Para não ter... Aí depois que descobre, quer ter o direito de privar aquela vida do nascimento, né? Então, é por isso que nós cristãos devemos ter um concílio, ter uma doutrina estabelecida,
fundamentada sobre a questão do aborto, porque a Bíblia nos deixa claro, tem vários textos aqui. Nós vemos Davi falando aqui no Salmo que eu li sobre a concepção, que Deus já o contemplava ali ainda no ventre da sua mãe, quando ainda era substância informe, quando ainda estava sendo formado, seus ossos estavam sendo formados, e Deus contemplava ali ele. Deus se relacionava com João Batista, o próprio Jesus, no encontro da mãe de João Batista com Jesus Cristo, e ele reconhece no ventre, né? Ele é cheio do Espírito Santo no ventre. A palavra de Deus diz que ele é cheio do Espírito Santo ainda no ventre. João Batista era velho pouco tempo, né? Ele tinha 6 meses. João Batista era 6 meses mais velho que Jesus. Então, se eu não me engano, o texto fala até os meses que ela estava grávida. Uhum. E quando tem o encontro com Maria, mãe de Jesus, e a criança é cheia do Espírito Santo no ventre, conhece Jesus ali com menos de 3 meses de gestação. Porque ele tinha 6 meses mais velho, e lá fala o período mais ou menos da sua gestação. Glória a Deus. Um abraço à nossa irmã Juliana Gomes, ela é da IAP de Lotas. Um abraço, ela pede oração pela vida dela. No final a gente vai estar orando. Antônio Guilherme Queiroz também conectado com a gente. O nosso pastor Maurício Alexandre, ali da IAP Aldeia Parque, né? Conectado com a gente. Tiago Oliveira Moraes, ele manda paz do Senhor, diz: sou de São Mourão, interior de São Paulo. Glória a Deus, Deus abençoe sua vida. O pastor França, ele diz: aqueles que são contra o aborto já nasceram. Isso. Glória a Deus, mas é verdade, viu? Você que é contra o aborto é porque você nasceu, né? É verdade. E os que são a favor ao aborto um dia nasceram, né? E era para ter esse entendimento. Olha, se eu não fui privado de nascer, eu também não poderia opinar na intervenção do nascimento, né? Porque ele teve direitos, por isso que ele pode dizer se é a favor ou não, né? Mas quem não tem o direito, né? Quem não tem o direito de nascer, quem é tirado da vida nos inúmeros abortos que são feitos, né, clandestinamente, ou até em clínicas onde países já legalizaram, né, e caminhamos para isso, para uma agenda progressista, para uma agenda feminista que defende o aborto, e nós como cristãos devemos se posicionar para que a gente não venha depois estar sendo flexível e, não, mas depende da situação. Não depende, a vida, né, é inegociável. Não depende, né? A vida é inegociável. Mas a menina foi estuprada e ela não quer ter a criança. Se eu não me engano, no Brasil já é permitido. Já é permitido. Mas aí, aquele que é pró-vida, a favor da vida, até a mãe, que está ali esperando a criança, mesmo de maneira indesejada, mesmo ela não querendo, mesmo sendo fruto de alguém que maltratou a sua vida, que cometeu um crime, né? Que deve pagar com cadeia, até com castração se tivesse, né? No país não tem, mas até com castração era para ser castrado o estuprador. Mas e a criança? Vai pagar pelo crime do pai? Então, quem é pró-vida vai dizer assim: olha, gera muito menos danos psicológicos à mãe ela ter essa gestação e ela doar, se ela não quiser criar, ela colocar num abrigo para ser adotado, né? Ter acompanhamento psicológico. Gera muito menos danos psicológicos e à saúde da mãe do que ela ter um aborto, interromper aquela gestação. Pesquisas afirmam que transtornos, depressão, quando se tem aborto, se tornam 89% mais suscetível a essa mulher, né? A contrair esses tipos de doenças, depressão, ansiedade. E muitas mães que decidem não abortar, elas criam um amor de mãe por aquela criança, e mesmo que seja fruto de uma gravidez indesejada, de um crime do pai, muitas das vezes elas criam um amor de mãe quando vê o rosto da criança e acabam amando aquelas crianças e cuidando como filhos que são, né?
Então, as pesquisas mostram isso, as pesquisas mostram que é muito melhor para a mãe não abortar, mesmo a lei permitindo, né? E quem é pró-vida, ele vai sempre defender a vida desde a sua concepção. E nós, como cristãos, devemos ser pró-vida, porque Deus ele tinha planos aqui para Davi. Davi diz isso no Salmo 139. Meus dias estavam escritos no teu livro, quando nenhum deles vieram à existência. Então, quem somos nós para interromper, né, o plano de Deus na vida de alguém, né? Um direito fundamental, inviolável, que é o direito à vida, né? Então, o pró-vida ele vai defender, mesmo sendo liberado no Brasil. Existem outros motivos que são liberados o aborto no Brasil. Por isso que a gente precisa entender sobre esse assunto. Quando a criança tem má formação no cérebro, que é diagnosticada ainda no ventre, diz essa criança geralmente vai ter pouco tempo de vida, porque as funções cognitivas do cérebro não funcionam, ou ela já tem morte cerebral no ventre, né? E às vezes é diagnosticado isso, e então a interrupção da gravidez ela é uma opção da mãe, né? E outra Estupro. Uma é estupro, A outra é má formação. outra é má formação. Eu acredito que são essas, né? Essas duas, né? Situações. Deixa eu ver aqui. Ó, de acordo com o Código Penal brasileiro, no artigo 128, não há crime de aborto em 3 situações. Não é só essas duas. Olha. Sim. Qual é a outra? Risco à vida da mãe, quando é diagnosticado algum problema que pode, na gravidez, a vida da mãe ser colocada em risco. Aí faz-se uma escolha. Aí faz sua escolha, né? Ela pode escolher abortar para que não venha morrer durante o parto, durante a gravidez, Sei. né? Então, existe essa possibilidade é permitido no artigo 128 também por estupro e anencefalia, que é o que eu falei, má formação no cérebro, né? Então, má formação no cérebro, estupro e quando a vida da mãe está em risco, né? Então, o que é que nós entendemos como cristão, né? Contudo, existem iniciativas para que o aborto seja descriminalizado. Olha aqui, já tem a possibilidade no artigo 128 do Código Penal brasileiro, né? Do Código Civil brasileiro, perdão, de que é permitido na legislação o aborto por esses 3 motivos, né? Mas há uma ala política, né, ideológica, que quer descriminalizar totalmente. E aí entra a questão ideológica feminista, né? E até dos liberais, dos revolucionários, progressistas, que é a questão do meu corpo, minhas regras, né? Se eu não quero a criança, eu posso ir lá e matar a criança no meu ventre, né? Se eu não tenho condições, se eu não quero, se além desses 3 aqui, por qualquer outro fator, né? Eu estava cursando minha faculdade, engravidei e eu não quero essa criança, então eu tenho direito, porque o corpo é meu, meu corpo, minhas regras. Gravidez indesejada. A gravidez indesejada. Então há uma movimentação para descriminalizar, como em alguns países já liberado o aborto, né? E aí é onde nós temos que entender. O Código Penal brasileiro, o Código Civil já libera, não libera o aborto. Ele tem 3 possibilidades caso aconteça de a mãe escolher abortar, né? Então liberado, não é que é proibido 100% o aborto no Brasil, não. Por má formação, anencefalia, né? Por estupro e se a vida da mãe correr risco, né? O que é que se faz nessas situações, né? Geralmente no estupro, o que é que nós aconselhamos como cristão, né? Da mãe ir até o final com a gravidez. Se ela não quiser a criança, ela coloca para um lado de adoção. Se caso
o amor materno brotar e nascer no coração dela, que ela ame essa criança, dê o cuidado como filho, né, independente dos crimes cometidos pelo pai, que o pai pague pelo crime, né, do estupro com penas duras e severas, né, mas que a criança não seja responsabilizada pelo erro de terceiros, né, do pai, que ela tenha direito à vida, que é um direito fundamental. Verdade. No caso detectando anencefalia, morte cerebral, né, se a criança não tem nenhuma possibilidade de vir à vida, tanto o Código Penal brasileiro permite, como para o bem da mãe, se a vida da mãe estiver correndo risco, até se a mãe quiser levar a gravidez até o final, crendo que o milagre pode acontecer, essa é a nossa posição, né? Mas se a mãe é diagnosticado, não, a criança ali não tem nenhuma possibilidade de vida e pode causar mal a você, pode fazer com que sua vida vá em risco, aí sim se opta pela vida da mãe. A mãe em primeiro lugar. Se a vida da mãe está correndo risco de morrer por causa do parto, né? Um parto, ou até da gestação, que existe a gestação complicada que pode afetar a vida da mãe, aí só opta pela vida da mãe, né? Em primeiro lugar. Glória a Deus. Deixa eu ler aqui uns comentários do pastor Francis, muito interessante. Ele fala assim: o feto não é continuação do corpo da mulher. O feto é outra vida. Isso. Digitais diferentes, coração, cérebro, propósito divino. Os erros dos pais biológicos não é motivo para assassinato de inocentes. Somente o dono da vida tem autoridade para decidir. Essa é a posição cristã que nós corroboramos, né? É isso aí. Essa posição aí. Obrigado, pastor Francis, pelo comentário. É isso aí mesmo. É o que eu estava falando aqui. O pastor Francis, assim, trouxe bem resumido, de forma enfática, o que nós cremos, né? Que a vida da criança deve ser preservada, porque ela não pode ser punida pelos crimes do pai ou pela irresponsabilidade dos pais, como muitos punem a vida de um inocente porque simplesmente pelo motivo de não quererem a criança, de não quererem interromper seus planos, né, universitários ou sua carreira, aí optam por tirar a vida da criança, que não é um direito deles, porque, como o pastor Francis diz aqui, não é uma continuação do corpo da mulher. É verdade. Né? É uma vida que está sendo gerada com impressão digital diferente, com outro cérebro, um outro coração, então ela não tem um direito, somente o dono da vida, que é Deus, para decidir em quem nasce e quem morre. E acima de tudo, com o propósito já de Deus na vida, né? Isso, como o Davi disse, né? Os meus dias estavam escritos no teu livro, Salmo 139, verso 16. Mesmo quando nenhum deles existia, né? Então, ele chega a dizer, tal ciência para mim é espantosa, né? Por causa da presença de Deus. E ele continua dizendo que a Bíblia é repleta de governantes que lançaram leis para assassinar crianças no decorrer dos tempos. Satanás continua odiando crianças. Tais leis são diabólicas. Deixem nossas crianças em paz. Delas é o reino dos céus. Isso mesmo. Glória a Deus, verdade. Comentário muito forte. E é isso mesmo, né, pastor Jonas? Muitas leis são lançadas, né, para barrar, né, para que o aborto venha a ser legalizado, né? Vários países já tem, né? Isso, e quem opera por trás dessas leis é o diabo, né? Porque assim como o pastor comentou aqui, né? Porque ele odeia, né, as crianças. Jesus e o relacionamento dele com as crianças, principalmente... A gente falou sobre isso, né? Jesus e as crianças. Jesus e as crianças. Foi até um programa nosso, né? Isso. Jesus disse que dos tais é o reino de Deus, como disse aqui o pastor Francis, né? Quando tentaram impedir das crianças irem até ele... Deixa vir. Ele... É a única vez que nós vemos Jesus se indignando com seus discípulos. Jesus se indigna com seus discípulos. A palavra é clara, enfática. Jesus indignando-se, disse, deixai vir a mim
às criancinhas. Ele se indigna com seus discípulos. A única vez que nós vemos isso é quando os discípulos tentam barrar o acesso das crianças até Jesus. E o relacionamento de Jesus começa no ventre ali com João Batista, conhecendo Jesus no ventre, o Salvador, e sendo cheio do Espírito Santo ainda no ventre. Então, olha aqui o que o salmista Davi declara: quando eu estava no ventre, sendo gerado no ventre da minha mãe, tu me conhecias, né? Tu me vias, quando eu ainda era substância em formação, quando meus ossos estavam sendo formados no oculto do ventre da minha mãe, tu me contemplava. Então Jesus e João Batista têm um encontro ainda no ventre. Eita, né? Deus. João Batista é muito impressionante quando nós vemos isso nos evangelhos, né? Então Deus, ele é um Deus que ele é o dono da vida, ele é presciente e ele tem propósito desde a concepção do ser humano. Jeremias diz isso. Tu me designou profeta entre as nações ainda no ventre da minha mãe. Né? Jeremias também dizia isso. Então, ainda no ventre da minha mãe, tu me designaste para profeta das nações. Deus tem propósitos individuais para cada ser humano, e esses propósitos vão pela presciência de Deus, pelo conhecimento prévio de Deus, mesmo ainda no ventre da mãe, sendo gerado. Deus tem propósitos para cada um de nós. Então, não cabe a nós interrompermos os propósitos de Deus, porque ele tentarmos uma intervenção nos propósitos de Deus, porque ele que é o dono da vida, e nós, como pró-vida, cristãos, somos desfavoráveis ao aborto por qualquer circunstância externa que não seja a vida da mãe, um risco, e nós ainda concordamos em grande parte que se a mãe quer levar a gravidez, mesmo correndo risco, né, a gente não impede. Só oramos para que Deus mude o quadro. Mude o quadro e que Deus haja, né, com um milagre, né? Essa é a nossa fé. Mas a mãe, ela vai fazer essa escolha, né? Porque, em primeiro lugar, a vida da mãe, né? Se é um quadro assim grave e que é 100% de certeza que a mãe ali pode perder a vida, né? Mas qualquer outra circunstância externa, qualquer outra situação, nós não somos favoráveis, né? E por isso nós devemos diferenciar. Ninguém deve crucificar também um aborto espontâneo, que uma mãe não teve a intenção de abortar ali por alguma coisa, o corpo dela expeliu aquela criança, né? E por vontade própria, mas por alguma questão hormonal, biológica, o corpo expele. Então nós não devemos crucificar e dizer e condenar, né? Até porque a mãe também sofre, porque ela queria a criança, né? Verdade. Um abraço aqui para nossa irmã Rosineide Bezerra, nossa querida irmã Rosa. Ela faz um comentário, ela diz aqui: eu amo criança, louvado seja Deus. É verdade, a irmã Rosa tem um cuidado muito grande com criança, e a gente percebe. Nossa querida irmã Rosa. É um ministério, né? Isso, é verdade. A gente percebe o cuidado que ela tem com as crianças. A nossa irmã Marilza Nunes, lá da IAP de Alta Floresta, esposa do presbítero Gessino, aqui conectado com a gente. Um abraço para esse casal abençoado. Deus abençoe a sua vida. Então, para você que acha que talvez possa, que vê que quando a criança ainda não tem uma certa formação, não está formado 100%. Isso. Né? Eu vou perguntar à luz da Bíblia para você, meu pastor, se tem algum estágio, né, da gestação que ainda não é considerado... Gente, não é considerado uma vida. Né? Bom, boa pergunta. Muitas pessoas têm essa dúvida, até sendo cristão, e dizem assim, não... por algo, assim, até na questão do estupro, né? Sim. Não, foi estuprada e ela descobriu a gravidez agora, tá com alguns dias que descobriu que tá grávida. E aí, nesse caso, né, específico, pode se abortar? Muita gente tem essa dúvida, né? Diga aí, meu pastor. E a vida, nós cristãos cremos que a vida começa na concepção. Descobriu que tá grávida,
descobriu que está grávida, ali já é uma vida sendo gerada. Não importa se tem um mês, se tem semanas, se tem 3 meses, descobriu, né? Não pode se interromper. Nós cremos que não pode ser vedado esse direito, que é um direito fundamental e básico para todo ser humano, que é o direito da vida. Não pode ser privado da vida. Essa criança, ainda em formação, já é um ser humano com propósitos, né? Ainda quando era substância informe, o salmista Davi diz que Deus o contemplava. Descobriu que está grávida, né? Já é uma vida sendo gerada. Então não pode, em hipótese alguma, ali tentar interromper aquela vida, né? Então é isso que nós acreditamos, né? Que a vida começa na concepção. Teve a descoberta ali, se é com semanas, se é com meses, ali é uma vida sendo gerada, totalmente independente do corpo da mãe, né? Não existe essa questão feminista do meu corpo, minhas regras, né? Isso. A criança não é uma extensão do corpo da mãe. A criança é um ser, uma pessoa, individualmente, totalmente diferente, com coração, com impressão digital, com cérebro. É isso aí. Tudo ali, né? Apenas o útero materno da mãe é o meio que Deus usou para que viesse multiplicar, né? A gerar mais filhos, né? Gerar e multiplicar sobre a face da terra, né? Verdade. A irmã Marilza diz que já é uma vida a partir do ato, né? E deixa eu ter mais uma curiosidade, pastor, não está aqui no nosso... O que você acha da pílula do dia seguinte, pastor? É uma questão também muito polêmica, né? Pode se considerar um aborto? Ou um crime? Tirar a vida? Bom, há estudos que dizem que essa pílula do dia seguinte ela é muito prejudicial à mulher, né? Então, si, né? já em si, assim, você tem vários efeitos. Porque ela é uma pílula abortiva, né? Por exemplo, se você toma e você não sabe que está grávida, por exemplo, você está com 2 meses de grávida, teve uma relação, você não sabia que estava grávida, aí toma uma pílula do dia seguinte, ela é abortiva, ela vai matar a criança que está no ventre. Mesmo que você ache que, foi ontem, a ejaculação foi ontem, então eu vou tomar hoje. Mas se você já tiver grávida, você vai abortar. Então ela é uma pílula abortiva. Então, e ela é muito prejudicial à saúde da mulher. O que é que nós cristãos... Sim. Como eu disse, quem está entrando agora, há denominações que são contra os meios também contraceptivos. Nós somos contra métodos abortivos. E a pílula do dia seguinte é um método abortivo que nós somos contra. O que é que nós não somos contra? O método contraceptivo. E o método contraceptivo é prevenção, é preventivo. Já está aí dizendo, contraceptivo. Contra a concepção, ele é preventivo, ele é antes da concepção. O método abortivo é depois da concepção. E depois da concepção nós consideramos vida, né? Depois que descobre a gravidez, depois que tem um ser sendo gerado, é vida. Então não pode ser tirado o direito à existência, não se pode privar a vida esse ser humano que está sendo gerado, né? Não importa se é de 4 semanas, não importa se é de 8 semanas, não importa se é de 16, se é 3 meses, se é 2 meses, não importa, né? Por que nós somos contra a pílula do dia seguinte? Sim. Porque ela é um meio abortivo, né? E o que nós somos favoráveis? A grande maioria dos cristãos, eu já falei, algumas denominações são contra também por falta desse consenso, por falta de se fundamentar a doutrina sobre isso, de falar muito pouco sobre isso. Aí muitos são tão radicais, são contra os meios contraceptivos, como camisinha, né? Anticoncepcional, injeção, né? Muitos são contra. Mas esses são meios contraceptivos, é antes da concepção.
A prevenção. Então, se você quer ter um controle, se você não quer encher a casa de menino e depois não ter condição de cuidar e eles padecerem, ter mais dificuldade, e você também entrar em dificuldades, que você tenha organização, seja controlado e use os meios contraceptivos, não os meios abortivos. Os meios abortivos, nós cristãos somos contra, e os meios contraceptivos para controle, né, nós não somos contra. Glória a Deus. Presbítero Gessino aqui conectado com a gente agora, e a nossa irmã Edna Cruz, IAP Horizonte, né, pastor Jonas? Então... Olha o comentário dessa nossa irmã Marilza Nunes. Vamos lá. Você identificou aí? O que é que eu leio? Posso ler? Fica à vontade. Ela diz assim, ó, conheço uma pessoa que tomou medicação para abortar e não abortou. Porque acontece isso. Quando Deus não quer, o homem, mesmo tentando ali, ele vai tanto se prejudicar, porque é muito prejudicial à saúde da mulher, né, a questão abortiva, quanto à saúde da criança. Porque... pode acontecer o que aconteceu aqui, ó, com esse testemunho aqui da nossa irmã. Ela conhece uma pessoa que tomou a medicação para abortar, não abortou, o filho nasceu com problemas neurológicos. Isso é muito grave. O peso na consciência de uma mãe e de um pai que fez um negócio desse. Pro resto da vida, né? Imagine aí. O filho veio, problemas neurológicos, talvez problemas graves. Muito forte esse testemunho. Né? Então... como ela disse, planejamento familiar, meios contraceptivos, nós cristãos concordamos, né? Mesmo algumas denominações ali olhando para o pecado de Onã, né? O pecado de Onã, e dizendo assim, é proibido, camisinha é proibido, isso, proíbe tudo. E aí os pais acabam pecando mais. Uma proibição que não tem base bíblica, fundamento bíblico, porque pega um texto isolado, lá do pecado de Onã, que estava quebrando a lei do levirato, que era uma lei que existia no seu tempo. Forma a doutrina. Por causa do egoísmo dele, por causa dele não querer deixar descendência para o seu irmão, e aí Deus pune ele. Então aí pega esse texto isolado e fundamenta uma doutrina aí contra meios contraceptivos. E a Bíblia não é contra meios contraceptivos. Aquilo é um caso que é um texto isolado, né? Um texto fora de contexto se torna um pretexto, não se torna uma doutrina, é um pretexto. Né? É verdade. Então... nós devemos falar sobre isso justamente por causa disso, porque nós somos divididos até no meio cristão sobre esse assunto, né? Por conta da gente falar tão pouco, né? Fala-se pouco. E muitas vezes até preconceito de e falar. Aí, os líderes de denominações que orientam isso, que é contra os meios contraceptivos, o pai e a mãe que está lá dentro da igreja dele, ele não vai encher a casa dele de menino, então ele vai ficar... aos olhos da igreja que proíbe, pecando direto. É verdade. Vai viver em pecado. Isso é grave, porque a consciência dele, ele pega aquela doutrina de homem, né? Aquele dogma da igreja dele, e acredita que aquilo é verdade, que é a palavra de Deus, por um texto distorcido e isolado, né? E aquilo acaba trazendo consequências para a fé daquela pessoa, porque aquela pessoa acha que está em pecado, está tirando a vida de pessoas, né? Usando meio contraceptivo, mesmo com a proibição da religião dele lá, mesmo com a proibição dos líderes dele lá, ele continua usando porque ele não quer se endividar, porque é gasto, tem que ter conta. Ele quer ter um planejamento familiar, mas a denominação dele proíbe, e aí ele acaba aos olhos da igreja dele vivendo em pecado, por uma doutrina de homem, sendo escravizado por uma doutrina de homem. Né? Colocando um jugo ali em cima dos fiéis. Então é por isso que a gente tem que falar sobre isso, porque nós não podemos ser radicais contra os meios contraceptivos. Por quê? Por causa de que existe um planejamento familiar, existe um controle hoje. Não estamos mais naquele imperativo de ir, de encher e multiplicar a terra. Já passou aquilo ali, foi cumprir o seu propósito já para Adão e Eva, porque era só eles na terra, eles tinham que encher e multiplicar a terra. Né? Para nós já não faz mais tanto sentido. Né? Claro que filhos é herança, é bênção do Senhor, mas com controle. Né? Mas com organização, porque acaba se tornando talvez o que nós vemos muitos fazer hoje,
ter filhos e não ter condição, muitas das vezes, aí tem que colocar em abrigo, perdem a guarda por condições miseráveis que dão às crianças, né? Então não é só isso, né? Então por isso que nós devemos, quando não queremos, não achamos que é o momento certo, ou não oramos bastante a Deus para que Deus nos dê sabedoria para achar o momento certo, nós aconselhamos que use o meio contraceptivo, nunca o meio abortivo. Olha o comentário da nossa querida irmã Marilza. Ela diz: sou da área da saúde. É triste ver famílias carentes com muitos filhos sem condições para criá-los. Isso pode acontecer. E isso acontece por falta de planejamento familiar, de ensino, até de líderes religiosos, porque muitas dessas pessoas que são contra os meios contraceptivos estão às vezes dentro de igrejas ali que os líderes são contra os meios contraceptivos, né? Proíbem o uso de camisinha aos seus fiéis, né? E quem mais é prejudicado é a própria população pobre, como diz nossa irmã aqui da área da saúde, porque às vezes criam os filhos em condições miseráveis, perdem a guarda, os filhos entram para a criminalidade, né? E é complicado. Por isso que deve haver um equilíbrio, um controle em todas as áreas. Na vida do crente, do cristão, é equilíbrio. É verdade. E a irmã ainda continua dizendo aqui, ela diz: é muita carência e sobrecarrega também os avós. Isso é muito... É realidade, né, pastor Jonas? Sobrecarrega os avós, que os pais não conseguem criar, né, tanto o filho. O presbítero Gessino, ele diz: alguns usam a expressão e dizem que tem que multiplicar, encher a terra. Mas às vezes os pais não têm condições, os pais não têm condições financeiras e enche a casa de filhos e depois ficam sofrendo e padecendo, né, necessidade por falta de planejamento. É o que a gente está comentando, é verdade, presbítero. Nós somos a favor de um planejamento familiar. Sim. Né? O meio contraceptivo é para isso, é para planejar, para ver o momento certo, para se organizar, um casal recém-casado, principalmente, né, usa o meio contraceptivo até que esteja em estabilidade, condição adequada, para que possa dar boas condições àquela criança. Claro que Deus ele é provedor, claro que nem todos nós vamos estar sempre 100% preparados para a chegada de uma criança, mas nós devemos ter ali pelo menos uma vida financeira equilibrada, estável, e mesmo que não seja tão equilibrada assim, ter pelo menos o básico para um conforto mínimo para a família, né? Porque Deus não quer isso para nós, não quer que a gente tenha filhos e não tenha condição de criá-lo e acabe jogando essa responsabilidade em quem não é responsável por criar, que são os avós, como disse nossa irmã aqui, né? Muitos jogam essa responsabilidade para os avós, aí às vezes os avós não têm a condição de criar e dão para um parente, dão para um amigo, aí muitas crianças ficam nessa situação, distante do convívio, do equilíbrio familiar, sendo criadas, como diz o ditado popular, como batata no meio do mundo. É verdade. Porque às vezes o vô não tem condição de criar, não quer porque não é responsabilidade dele, aí dão para uma tia criar, dão às vezes até para um estranho criar. Então é por isso que deve existir um planejamento familiar, e é por isso que nós somos a favor dos meios contraceptivos e somos contra os meios abortivos. Pronto, é assim, pastor Jonas. E se o país liberar o aborto, e aí? Como se posicionar, pastor? Bom, no artigo 128, eu falei já de três formas situações. Três situações que o aborto é liberado, né? A anencefalia, né? Que é problema no cérebro, né? Má formação no cérebro. É liberado. Aborto, na questão de estupro e na questão de ser diagnosticado um risco para a mãe, a gravidez ser um risco para a vida da mãe, né? Então, somente
E aí nossa posição, nesses 3 que já são liberados, nossa posição, na questão do estupro, nós somos pró-vida sempre, né? A gente vai sempre aconselhar para que não seja interrompida a vida, para que ela vá até o final com a gestação, né? E seja acompanhado psicologicamente. Se ela não quiser de criar a criança, ela doe para um órgão responsável, né? Um lar de adoção, né? E caso brote o amor materno, que é o que acontece em muitos casos, irmão Gildo, no início, muitas mulheres não querem a gestação, porque é fruto do crime, né? O pai, com certeza, deve ser punido pelo crime, mas não a criança pelo crime dos pais, né? Pelo ser responsabilizada por um crime de terceiro, né? Então ela tem que ser preservada a vida, ter o direito à vida, e em muitos casos a mãe acaba por levar essa gestação até o final, criando um vínculo materno com a criança, e acaba que ela passa a amar essa criança e cuidar dessa criança e ter ali como um filho, né, e amar. É o que acontece em muitos casos. A gente vai sempre preservar a vida, defender a vida, né? E no caso de ancefalia, que tem uma má formação no cérebro, se é diagnosticado que aquela criança ali não tem a possibilidade de vir com vida, né? E pode correr risco para a mãe, a gravidez. Aí sim a lei permite, né? Mas nós sempre vamos optar, se tem a condição de ir até o final, nós vamos sempre crer no milagre, que o milagre pode acontecer, e vamos aconselhar para que isso seja. Mas caso a medicina diz que não tem condição dessa gestação até o final, a mãe corre risco de vida, pode morrer, aí a vida da mãe vem em primeiro lugar, né? A vida da mãe ali tem que ser preservada, né? É o que nós cremos já nessas que estão permitidas. E se liberar total. Para quem quiser fazer aborto, como em alguns países já é, por causa das questões ideológicas, né? Principalmente, que é o feminismo defende isso, os progressistas, né, revolucionários, né, que é a ideologia aí que com força a gente tem visto se levantar, principalmente ali nos Estados Unidos hoje, né, que é um país pós-cristão, considerado países pós-cristãos, países da Europa também, né, países considerados pós-cristãos, existe essa questão revolucionária e até o naturalismo, né, que né, o naturalismo também acredita que não acredita em Deus, não tem princípios morais, né? Então o naturalismo também, eu acredito que ele deve defender que é uma questão da mãe, né? Escolher ou não. Então, caso as leis ou governantes, que quem está por trás disso tudo é o inimigo das nossas almas, né? É quem mais quer a morte do ser humano, que é Satanás. Por mais que isso aconteça, nós devemos ser sempre favoráveis à vida, né? E por qualquer outra questão, irmão Gildo, o cristão ele deve ser contra o aborto. Por qualquer outra questão que não envolva a vida da mãe, né? A vida da mãe, e o aconselhamento sempre é que leve até o final, né? Da gestação, tendo a possibilidade, leve. Só se porventura tiver que ser interrompido ali, porque a mãe vai correr o risco de morrer ali, ou antes no parto, ou antes. No parto, geralmente, sempre, quando vai até o estágio do parto, né? Geralmente faz ali uma interrupção antes, né? Uma cesárea antes, e hoje a medicina tem esse recurso, né? Verdade. De interromper e ainda salvar a criança e salvar a mãe. A não ser que tenha doença, eu não sou nenhum especialista nisso, mas existe gravidez que ali corre grande risco da mãe morrer até durante a gestação, né? Amém. Mas sempre o nosso aconselhamento é pró-vida, né? Nós somos contra o aborto e nós somos favoráveis aos meios contraceptivos, como divergindo que em algumas denominações
cristãs que são desfavoráveis aos meios contraceptivos. Por isso que eu digo, é importante termos uma doutrina, é importante termos um concílio, um consenso sobre esse assunto, para que não fique aí cada cristão crendo de um jeito. Uns crendo que é liberado até certo ponto, outros sendo contra totalmente, outros sendo tão radicais que são contra até os meios contraceptivos. Então, por isso deve ser falado nesse assunto. Amém, amém. Chegamos ao final do nosso programa. Já estamos com a hora. Deixe-me ver aqui. 1h10. 1h11 já, pastor Jonas. Concluindo o nosso programa. Hoje a gente falou, você que está chegando agora e não viu o tema, mas já tem uma ideia do que nós estávamos falando. A gente falou sobre o que Deus pensa sobre o aborto, né? Que a Bíblia fala sobre o aborto. Então, o que nós pensamos sobre o aborto, né, pastor Jonas? O que Deus pensa sobre o aborto é que, em circunstância quase nenhuma, né? A vida começa na concepção, né? A vida começa na concepção. Ali, depois que descobriu a notícia da gravidez, pode ter 4 semanas de vida, pode ter 1 mês de vida, pode ter 15 dias de vida. Descobriu ali, deu teste positivo de gravidez. Já é uma vida. Já é considerado crime, pecado de assassinato. Crime de assassinato, a interrupção dessa vida. Então, de nenhum momento podemos interromper a vida, né? Porque é um direito inviolável e fundamental e é um mandamento de Deus: não matarás, está lá na lei moral. Então, de nenhuma forma nós podemos interromper essa vida assim que se descobre que ela está no ventre ali. Contra meios abortivos, como a pílula do dia seguinte, somos totalmente contra, porque é um meio abortivo. E o que é que somos favoráveis nessa questão que envolve, né? A concepção. Isso. Contraceptivos, olha, antes da concepção, o que é contraceptivo? Camisinha, injeção, né? Certo que os anticoncepcionais hoje são comprovados que são muito ruins para a saúde da mulher, exatamente, né? Isso é muito ruim, é algo que a gente deve até orientar, porque existem outros meios até mais eficazes, né? Porque é um meio que também não é tão eficaz. Se você perder um dia ali de comprimido, corre o risco de engravidar, né? Então, contraceptivo é antes da concepção. Abortivos, já está dizendo, é interrupção. A palavra aborto significa privação ao nascimento. Uma coisa que já está gerada. Já está gerada. Né? E a pílula do dia seguinte, você tomou no dia seguinte, aí você diz, não, tomei no dia seguinte, mas você não sabe. Você não sabe se estava grávida. Verdade. E se você estiver grávida? Aí você pode abortar e pode acontecer o que nossa irmã testemunhou aqui. A pessoa tomar um remédio para abortar, não abortar, e com 3 meses, né? Por exemplo, tomar a pílula do dia seguinte, por 3 meses descobriu que estava grávida e essa criança vinha com problemas sérios de saúde. Porque foi uma tentativa de interrupção ali e pode causar um problema, como a nossa irmã comentou, que conhece pessoas que tentaram abortar uma criança e essa criança nasceu com problemas neurológicos graves, né? Amém, amém. Então, a nossa posição e o que Deus pensa é desse jeito, né? Isso. A vida Desde a concepção, como o salmista também descreve aqui no Salmo 139, verso 16, né? Quando ainda era substância informe, meus ossos em formação, no ventre da minha mãe, o Senhor me conhecia e já tinha meus dias escrito no seu livro. É isso que nós cremos. E incorre no crime, né, de morte, né? No Código Penal brasileiro, né, na lei do nosso país, e incorre também em pecado lá no mandamento de Deus, na lei de Deus, que está no decálogo: não matarás. Gente, muito obrigado pela sua companhia, pelos seus comentários, nos ajudou demais a fazer esse programa, né, pastor Jonas, porque é muito importante o seu pensamento, o que você acha, a situação que você já viveu, né? E tivemos bastante comentário aqui interessante, nossa querida irmã Marilza, presbítero Gessino, nosso querido pastor Franci, e vários irmãos que compartilharam também o nosso programa, que comentaram. Isso é muito importante. Nós somos gratos demais pela sua companhia, pela sua interação com a gente, né, pastor Jonas? Isso mesmo. Muito obrigado, e que
vocês continuem nos ajudando, né? Todo programa a gente tenta trazer um assunto atual, relevante, e eu creio que você não perde nada, você só tem a ganhar estando com a gente aí, né? Ativando a notificação aí, de quando a gente estiver ao vivo. O Facebook já dá a notificação, é só você seguir, né? E ativar lá a notificação na live, tem como ativar, né, essa notificação. Então fica aí ligado com a gente que toda quinta-feira, depois das 8h30, nós estamos entrando online, né? Se a gente demorar alguns minutos, mas de 8h30 a 8h40 estourando, nós estamos entrando. Com certeza a gente vai entrar ao vivo, né? Porque quando a gente não vai, a gente já tem um aviso, né, durante o dia. Avisa. Então segue aí o Facebook do Ministério de Homens Croatá, né? Isso. Homens Promessista, né? Isso. Segue aí, porque toda quinta-feira a gente está com a live. Tem outros programas também que são apresentados por esse Facebook. Amém. Deus abençoe a vida de cada um. Vamos orar, pastor Jonas, agradecer a Deus por mais um programa concluído, né? Vamos orar, meu pastor? A irmã Juliana estava aqui pedindo oração pela vida dela. Vamos orar, né? Fica à vontade, meu pastor. Vamos orar, agradecendo a Deus por esse momento. Ore junto conosco. Senhor Deus, eterno Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, porque pela tua graça e misericórdia nós chegamos ao fim de mais um programa e tivemos aqui, Senhor, irmãos, amados irmãos em Cristo, reunidos com a gente, mesmo que longe no espaço geográfico, físico, mas pertos no pensamento, pertos na maneira de crer, unânimes em crença, Senhor, comentando, compartilhando, fazendo com que o teu evangelho, Senhor, fazendo com que a tua palavra ela chegue a mais pessoas. Então a tua palavra diz que quando nós estamos unânimes, a igreja está unânime em pensamento, unânime em concordância de crença, é uma igreja forte, é um povo forte. Então nós te pedimos isso para a igreja cristã no Brasil, Senhor, que contra essas ideologias, essas heresias que vão surgindo, nós possamos se unir, Senhor, numa crença inabalável, que é a tua palavra, que é a fé que nós professamos em Cristo Jesus e os princípios e valores que o Senhor nos ensina, os princípios éticos, morais da tua palavra devem sempre, Senhor, ser defendidos, devem sempre ser, Senhor, colocados em primeiro lugar na nossa vida como cristão. Então nos dá força, nos dá condição, nos dá entendimento, nos capacita pela tua palavra. A cada um aqui que nos assistiu seja edificado pela tua palavra, para quando vierem as heresias, para quando vierem as ideologias, nós possamos estar firmes na tua palavra e não sermos engoldados, não sermos desviados, Senhor, por esses ventos de doutrina ou ideologias que o inimigo das nossas almas tem implantado na mente das pessoas e muitos têm se apostatado da fé. Que nós não possamos, Senhor, se apartar da tua palavra, da tua verdade todos os dias da nossa vida. É isso que eu te peço para cada um que nos assistiu e aqueles que irão reproduzir essa live, que vai ficar salva, Senhor, que possam também ser edificados, que possam sentir o desejo de te conhecer e conhecer a tua palavra cada vez mais. Também te pedimos por todos aqueles que pediram oração, que o Senhor visite, restaure a saúde, age, Senhor, naquilo que nós não conhecemos, nós não sabemos, mas Tu sabes e conheces. Se é uma cura física, de saúde, Senhor, faz assim. Se é problemas emocionais, que o Senhor vinha dar também, Senhor, saúde emocional. Se é problema espiritual, que o Senhor possa, Deus, repreender e que a Tua paz, ela reine no nosso coração. É isso que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Deus abençoe a vida de cada um. Fique todos na paz do Senhor e até o nosso próximo encontro, a quinta-feira, às 20h30, falando do amor de Deus. Obrigado, pastor Jonas. Um abraço e até lá.